Para este segundo bloco, estou aqui no estúdio de jornalismo da TV Cultura com a jornalista de dados da TV Globo, Ana Carolina Moreno, com o jornalista Marcelo Soares, que dirige o estúdio de inteligência de dados da Lagoon Data, e também com a professora e pesquisadora Lúcia Santaella, da PUC de São Paulo. Marcelo, você foi um dos pioneiros, né, no uso de dados no jornalismo. Com o que vem pela frente em termos de tecnologia, você diria que a gente está numa fronteira do conhecimento e que impactos, que desafios, que riscos isso traz para a atividade do jornalismo com dados em especial? Isso é uma boa pergunta, muito boa pergunta. Certamente estamos na fronteira, porque esse tipo de ferramenta, ele faz coisas que antes era preciso muitas pessoas para fazerem. Isso faz uma diferença brutal. Brutal. Desde coisas corriqueiras, como sugerir 10 títulos para uma reportagem. E isso antes precisava alguém passar meia hora pensando em 10 títulos. A angústia de todos os editores. Exato, exato. Né? Mas assim, é meia hora do trabalho de alguém que foi poupada. Né? Até coisas mais complexas, como isso é uma reportagem que saiu no Atlanta Journal-Constitution há alguns anos, reconhecer a partir de denúncias feitas para a ordem dos médicos lá, sobre más práticas, algumas estavam rotuladas como abuso sexual e outras não. Então, pela linguagem utilizada, é possível localizar outros possíveis casos de abuso sexual que não estavam ditos como se fossem. Né? Isso eu vejo possibilidades imensas e, ao mesmo tempo, alguns riscos bastante complicados, dos quais o principal é a gente perder a conexão entre a origem da informação e a maneira como ela é empacotada para chegar a gente. Quando eu comecei na minha carreira com análise de dados, para a gente conseguir a declaração de bens de um político, a gente tinha que ir no TRE, pegar isso em papel, escaneado, tirar cópia e digitar. E a gente sabia quando o governador apresentou a declaração de bens que ele deu para a Receita Federal e quando ele fez uma de próprio punho. Então a gente sabia em qual das duas confiar mais. Digitalizado, as duas valem a mesma coisa, as duas têm a mesma cara. Né? Então a gente perde essa conexão com a origem da informação e isso é uma coisa que a gente sempre tem que ficar de olho, sempre tem que procurar estar atento ao contexto dos dados. Marcelo, eu queria transferir para você também essa mesma pergunta, mas só fazer um adendo, aproveitando um comentário que a Ana fez em relação à área jurídica. Já há algum tempo, alguns anos, não é nada tão recente, eu estava numa palestra e tinha um advogado ou algum representante da justiça, eu confesso que não me lembro bem, e ele trabalhava no escritório em Washington. E ele mencionou durante a palestra que eles utilizavam inteligência artificial para fazer processos. E no balanço que eles tinham feito daquele ano, os processos levados a cabo por essa inteligência artificial tiveram todos resultados positivos. E ele falou aquilo no meio de toda uma explanação e eu fiquei curioso para saber se tinha sido força de expressão ou se de fato o acerto, o ganho de causa tinha sido de 100%. E ao final da palestra fui lá e perguntei a ele, ele falou, não foi força de expressão. O computador ganhou 100% das causas. E aí ele me explicou muito rapidamente o que o computador fazia. O computador fazia em segundos uma varredura nas jurisprudências de quem iria julgar o caso, né? Portanto, identificava um certo perfil, uma certa tendência de decisão, e mais que isso, fazia uma varredura completa em todas as informações disponíveis sobre aquela pessoa, em redes sociais, em perfis como LinkedIn, etc., para identificar gostos, por exemplo, se o cara era palmeirense ou corintiano e etc. Claro, isso adaptando à realidade brasileira. E inseria aqui e acolá um outro atrativo. E eu fico pensando, que riscos a gente tem no jornalismo para esse uso pernicioso das novas ferramentas? E trouxe essa história da área jurídica, né, para ver como isso é possível também criar narrativas, criar histórias. A principal coisa que a gente precisa ter em mente é que o ChatGPT é um modelo gerador de linguagem. Né? Então, assim, ele bebeu de toda a literatura, de toda a jurisprudência, etc., para gerar textos convincentes dentro daquele estilo, daquele formato de linguagem. Ele sabe o que tem maior probabilidade de funcionar. Né? Então, assim, ele gera um texto jornalístico básico com mais competência do que um recém-formado. Né? Ele gera uma inicial jurídica
com uma competência bastante grande, né? A grande questão é que ele também chuta, e eu tenho lugar de fala para dizer isso, ele chuta com a pachorra de um homem branco de meia-idade. Né? Então, assim, ele tem essa... ele é capaz de botar que eu trabalhei no Estadão quando eu trabalhei na Folha. Né? Ele é capaz de chutar uma jurisprudência na Avianca, nesse caso que o New York Times deu, né, que a Carolina citou, e tá lá. Como o texto funciona apenas para leitura. Né? A questão é como é que vai verificar isso. Ótimo, é muito mais fácil verificar a jurisprudência citada no inicial do que ler a inicial inteira antes de enviar para o judiciário. Então isso adianta bastante o trabalho. Né? No jornalismo, eu vejo algumas questões que são importantes. Em primeiro lugar, uma profusão de sites que não têm compromisso com a verdade. Eles podem gerar 500 matérias por dia sobre qualquer assunto sem qualquer compromisso de que aquilo seja factual. E isso a gente tem no Brasil, é um problema em ano de eleição, etc. Vídeos, imagens podem ser geradas sem qualquer compromisso com a verdade. Isso é um problema muito sério que eu vejo. O outro problema é do outro lado, que é nas redações que têm compromisso com a verdade. Isso potencialmente pode tornar obsoleta uma grande parte da mão de obra. Especialmente, o Rui Castro gosta de fazer colunas dizendo, olha, o ChatGPT não me substitui. Ninguém substitui o Rui Castro. Ninguém. Agora, aquele exército de recém-formados e principiantes que está na redação fazendo matérias sobre o último tweet da autoridade X, eles podem facilmente ser substituídos. E isso mata o Rui Castro futuro no nascedouro. Né? Isso é um problema que eu vejo bem sério. É porque eu acho que a gente não tocou abertamente nisso, mas como pano de fundo de muitas das observações de vocês, e acho que a professora pode falar isso, no fim das contas, vamos ser substituídos? O jornalismo e o jornalista está ameaçado? Nós estamos, de fato, diante de um desafio quase que existencial para o trabalho do jornalismo e para a sociedade, para o trabalho que o jornalismo exerce em favor da sociedade? Olha, existencial para o trabalho do jornalismo, eu não sei exatamente. Para alguns modelos de negócio, possivelmente. Mas a opinião que eu tenho muito firme para mim aqui é que o jornalista tem mais futuro que as empresas jornalísticas. Né? Assim, e isso a gente tem visto... em alguns lugares surgiu uma redação nos Estados Unidos, The Markup, por exemplo. O trabalho deles é fazer a crítica dos algoritmos. Seja rede social, seja gerador de linguagem, seja auxiliar de sentença, que tem sido usado muito nos Estados Unidos, eles têm esse trabalho e fazem de maneira muito competente, muito séria, é um trabalho de interesse público. Não é uma grande redação, nunca vai ser uma redação do porte do que é o New York Times, do que por aí vai. Mas, ainda assim, eles têm um trabalho muito sério, muito relevante, de altíssimo interesse público. Né? Então, eu acredito que ela pode ser uma ameaça existencial para alguns modelos de negócio, alguns modelos de conteúdo, talvez. E, ao mesmo tempo, ela também ela coloca questões de interesse público na própria maneira como a gente cobre as coisas. Né? Numa eleição, o uso de imagens gerativas pode causar um problema bastante sério, dependendo de como for feito. Hoje isso é feito... Hoje a mentira ainda é artesanal. Né? Ainda se mente de maneira muito artesanal. Mas, potencialmente, ela permite industrializar a mentira. E a gente precisa estar preparado para entender como é que funciona a engrenagem dessa máquina que produz a mentira. Né? Eu falei em existencial, Marcelo, pensando, você falou agora, acho que usou um termo bom, industrializar a mentira. Porque hoje, eu confesso que me chama um pouco a atenção ver nos portais de notícias, né, que uma ainda pequena parte daquele noticiário principal se presta ao esclarecimento de fatos, né? O tal do isso não é fato, isso não é verdade. E conforme isso vai crescendo, eu fiquei imaginando um cenário em que nós teremos num portal de notícias muito mais desmentidos do que notícias. Não sei se eu estou sendo apocalíptico demais. Isso é importante. A gente falou bastante de mentira aqui, mas
esse tipo de ferramenta também pode nos ajudar a descobrir verdades que estão trancadas em formatos ruins. Hoje existe um projeto muito interessante da Open Knowledge Brasil, chamado Querido Diário, que eles estão digitalizando e extraindo as informações dos diários oficiais dos municípios do Brasil. Municípios lá do interiorzão ali, que hoje o governo federal tem um bom fornecimento de dados, os governos estaduais têm, as capitais têm, mas quando chega lá no nível hiperlocal, não tem. E para conseguir esse dado, tem o diário oficial, precisa quebrar ele, precisa reconhecer o que é o nome de uma pessoa, o que é um valor, o que foi pago por merenda, etc. Né? E hoje nós não temos isso. Com esse tipo de ferramenta facilita muito, muito, muito esse trabalho. Vale a pena dar uma olhada no Querido Diário da Open Knowledge Brasil. Obrigado, Marcelo. Foi bom você tocar nisso, porque a gente falou muito aqui de riscos e medos, né? E a gente deixou de falar em como isso pode ser usado para avançar, né? Para apurar o trabalho jornalístico. Para buscar novos fatos, né? Mais do que novas mentiras, novos fatos. Né?